pessoal! Beleza? Hoje a gente vai falar sobre sistemas de inequações, tá bom? Olha, pessoal, no caso aí, é quando a gente tem duplas desigualdades, tá bom? E aí, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder decompor essas desigualdades, tá? Em duas equações, tá bom? E aí a gente tem que entender que o x tem que satisfazer essas duas equações que a gente colocou aí, ó. Que a gente colocou aí. Tem que satisfazer essas duas equações aí, ó. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma função g de x, que a gente sabe que ela é menor que h de x, e ao mesmo tempo ela é maior que g de x, então a gente vai ter que essas duas condições aí embaixo aí, elas têm que ser satisfeitas. Que é o quê? Olha, nesse caso aí, a gente sabe que f de x tem que ser menor que g de x, tá bom? E que h de x tem que ser maior que g de x. Olha, o que eu estou falando, gente? Estou falando o seguinte, olha, se a gente sabe que 1 é menor que 2, tá? E 2 é menor que 3, do que a gente tira disso aqui? Olha, disso a gente tira que 1 é menor que 2 e o que? 3 é maior que 2. São duas, é um sistema que a gente vai ter essas duas desigualdades. E o x ele vai ter que satisfazer essas duas desigualdades. Logo, o que tem que acontecer? A solução para esse sistema, tá bom? A solução para esse sistema, desse conjunto, tá? Ela vai ser a interseção das duas desigualdades, tá? Dessas duas desigualdades. Vai ser a união, a interseção dessas duas desigualdades. Que é o quê? X tem que estar satisfazendo ao mesmo tempo essas duas coisas. Então a gente tem uma clara interseção, tá? Beleza. Parece confuso, mas vai ficar simples, tá bom? Então, eu deixei esses exemplos aí, tá? A gente quer saber a solução dessas inequações, tá? Dessas inequações, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a resolver esses sistemazinhos aí, tá bom? Nessa nossa primeira aí, pessoal, o que a gente tem? Então, nessa nossa primeira, a gente vai conseguir decompor todas essas duas desigualdades aqui, tá? Em o quê? Em um sistema, tá bom? Então, nessa número 1 aí, o que a gente vai ter? A gente está querendo saber, a gente está querendo descobrir o que x pode assumir. Em que 3x mais 2 tem que ser o quê? Menor que menos x mais 3. Tá bom? Menos x mais 3, tá? E a nossa segunda desigualdade, o que ele está falando? Olha, que x mais 4 tem que ser o quê? Maior ou igual a menos x mais 3. A gente conseguiu decompor essas duas coisas aqui, tá? Resguardando os sinais que elas estão apresentando aí pra gente, tá bom? Resguardando os sinais, tá? Resguardando as direções, que é o quê? Aqui tem que ser maior e aqui tem que ser menor e aqui tem que ser maior, que é o que tá falando aqui, tá? Que é o que tá falando ali. Voltem aí, substituam essas funções por 1, 2 e 3, igual eu tinha colocado anteriormente. Vocês vão ver que a lógica é a mesma, tá bom? A lógica é a mesma. Então, pessoal, a gente tem que resolver essas duas coisas aí, tá? Essa primeira equação e essa segunda equação, tá bom? Inequação, né? Olha, pessoal, a solução para o nosso primeiro caso é o que? Vamos resolver essa primeira inequação, tá? Então, o que? Vamos passar o x para o lado esquerdo e a parte numérica para o lado direito. A gente tem então o que, pessoal? Que 3x, tá? O menos x aqui, desse lado direito ele está negativo, ele vai passar para o lado esquerdo positivo. Mais x tem que ser menor o quê? Que 3, tá bom? Permaneceu o 3 aqui. Vamos passar o mais 2 para o lado esquerdo também, tá? Ele tá mais 2, ele vai virar o quê? Menos 2, tá bom? Menos 2. Então, pessoal, o que a gente tem? Só a gente fazer a soma, né? 3 laranjas mais uma laranja, eu vou ter 4 laranjas. Então, 4x tem que ser menor o quê? 3 menos 2, 1. Portanto, pessoal, x tem que ser menor que o quê? Que 1 quarto.
tá bom? X tem que ser menor que 1/4, tá? Olha, e a nossa segunda solução para a nossa segunda desigualdade? A gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos passar o x para o lado direito e a parte numérica para o lado esquerdo, tá? Então, o que a gente vai ter? Olha lá, ó, continuando o x que estava aqui do lado direito, ó, esse x aqui, tá? E vamos passar esse x para cá. Ele estava negativo, ele vai ficar o quê? Positivo, mais x. Tem que ser igual ao quê? Tem que ser maior ou igual a o mais 3, continuou mais 3, permaneceu o sinal dele, menos 4. Menos 4. 4 aqui estava positivo, passou para o outro lado da desigualdade, negativo. Então, o que a gente tem, pessoal? Vamos somar aqui, né? Uma laranja com mais laranja, duas laranjas, tá? Tem que ser maior ou igual ao quê? 3 com menos 4 dá o quê? Menos 1, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, o x tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre 2, tá? Menos 1 sobre 2, tá bom, pessoal? Olha, então vamos achar o nosso conjunto de solução. O que a gente tem? Que o nosso conjunto de solução, ele é igual ao quê? A interseção entre a solução da primeira desigualdade com a solução da segunda desigualdade, tá bom? Então a gente vai achar esse probleminha aí, ó. Olha lá, vamos traçar as nossas três setas reais que vão representar a solução do nosso problema, tá bom? Esse aqui é a nossa reta real que representa S1. Aqui representa S2 e aqui representa a interseção entre esses dois conjuntos, soluções anteriores, tá bom? Pessoal, no primeiro o que a gente tinha? Que x tinha que ser menor que 1/4. 1/4 é aproximadamente 0,25. Vamos colocar aqui 1/4. Só que é só menor, né? Então o que? Bolinha aberta. Ele é menor, o x é menor que esse 1/4. Então ele vai assumir qualquer valor aqui, ó. Por sua vez, pessoal, o que a gente tem? Que na solução do segundo problema aqui, o que a gente encontrou? Que x tem que ser maior que menos meio. Meio 0,5, tá? Menos 0,5. Só que é maior ou igual. Maior ou igual, bolinha fechada. Bolinha fechada, menos 1 sobre 2. Nesse nosso segundo problema aqui, o x pode assumir qualquer valor aqui para cima. Ó. É maior, qualquer valor aqui para cima. Qual que vai ser a nossa solução, então? Vai ser a interseção entre esses dois conjuntos aqui. Ó. É o que pode ocorrer aqui e o que pode ocorrer aqui ao mesmo tempo. O menos 1 sobre 2 pode ocorrer aqui? Pode, porque a bolinha está fechada. Pode ocorrer aqui? Pode. Então, ó, vai de menos 1 sobre 2. Aqui, 1 sobre 4 pode ocorrer aqui? Aqui pode, só que aqui não pode ocorrer. Bolinha fechada. Então, ó, desceu a bolinha fechada aqui. 1/4, tá? 1/4. Fechou aqui, ó. Olha, pessoal, então qual que vai ser a nossa solução desse problema, tá? Esse conjunto de solução, essa interseção aqui, o que ele falou pra gente? Olha, vai ser igual, tá? Um x que pertence aos reais, tá? Aos reais, tal que x é maior ou igual, tá? A 1 sobre 2, maior ou igual a 1 sobre 2, ele está aqui acima de 1 sobre 2, tá? E ele é o quê? Menor que 1 sobre 4. Menor porque a bolinha fechada. 1 sobre 4. Tá bom? Tá aí. Esse é o nosso conjunto de solução. Então percebam, para esses casos que a gente tem um sistema de inequações, o que a gente tem que fazer? Tem que montar o sistema de inequações, tá? Que aquela dupla desigualdade está fornecendo. Foi o que a gente fez aqui. Primeiramente é fazer isso. Depois, achar a solução da primeira desigualdade, achar a solução da segunda desigualdade e depois montar a interseção entre os dois conjuntos. Tá bom, pessoal? Olha, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a nossa letra B ali, né? Para tentar ficar claro, tá? Tentar ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Olha, pessoal,
nessa nossa segunda aí, o que a gente tem? Que aquele sistema de inequações ali, tá? O que ele vai virar? Olha, x mais 1, tá? Tem que ser o quê? Menor ou igual a 7 menos 3x, tá bom? E o que? X sobre 2 menos 1 tem que ser o quê? Maior, tá? Que 7 menos 3x, tá bom? Essas duas desigualdades aqui embaixo, tá? Essas duas desigualdades que estão falando ali pra gente. Olha, a gente viu o que a gente tem que fazer. Tem que solucionar essas duas desigualdades. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, tá bom? Temos que resolver esse probleminha aí, tá? Olha, pessoal, no nosso primeiro caso lá, tá? No nosso primeiro caso, qual que vai ser a solução desse nosso caso aqui? O que a gente tem que fazer? Passar o x, todos os x para a direita e o que? A parte numérica para a esquerda. Vamos isolar o x, tá? Como a gente sempre tenta achar uma parte numérica, tem que resolver para x, tá bom? Então vai ficar o que? X menos 3x, ele vai passar para o outro lado aqui, vai passar como mais 3x. Tem que ser o que? Menor ou igual, tá? Ao 7. Continua o 7, a gente não mexeu, ele é numérico, ele já fica ali do lado direito. Só que tem esse 1 aqui, ele vai passar para o lado direito como menos 1. Tá bom? Então, pessoal, só fazer a soma. Uma laranja mais 3 laranjas, 4 laranjas, tá? Tem que ser menor ou igual que 7 menos 1, 6. Portanto, pessoal, x tem que ser menor ou igual, tá? 6 sobre 4, tá? 6 sobre 4. Vamos deixar mais claro, tá? Isso implica que o quê? X tem que ser menor ou igual a 3 sobre 2. Que a gente pode simplificar aqui. Divide aqui por 2, divide aqui por 2. Vai dar 3 sobre 2. Não feriu nada, tá bom? Olha, pessoal, vamos lá para o nosso segundo caso, tá? O nosso segundo caso, o que ele está falando? Tá bom? Nosso segundo caso, tá? Vamos passar o x para o lado direito e a parte numérica para o lado esquerdo. Como sempre, normal, tá? Vamos ver o que vai dar aquilo ali, tá bom? Olha, vamos deixar o x sobre 2, tá bom? Tá menos 3x aqui, vai passar para o lado direito como mais 3x, tá? Isso tem que ser maior o que? O 7. 7 já estava lá do lado direito, é numérico, já estava lá e vamos deixar ele lá, tá? Tá o menos 1 aqui, vamos passar o menos 1 como mais 1 para o lado direito, tá bom? Olha, perfeito. Só que olha lá, a gente tem aqui uma soma, tá? De frações. A gente vai ter que tirar o MMC aqui, tá? Vamos ter que tirar o MMC, tá? O que a gente tem? Que x sobre 2 mais 3x vai ser igual ao quê? Olha, vai ser igual a 2, tá? Nosso denominador aqui é 2. 2 dividido por 2 vezes x, x. Mais o que? 2 dividido por 1, 2. Vezes 3x, 6x. Olha, a gente vai ter então que isso é igual ao quê? Isso é igual a 7x sobre 2. Olha, pessoal, resolvendo o nosso problema então, vai ser 7x sobre 2. Tem que ser maior que o quê? Tem que ser maior que 8, não é verdade? 7 mais 1, 8. Tem que ser maior que 8. Olha, tem um 2 aqui, tá? Dividindo a nossa função, tá bom? Tem um 2 ali dividindo, não é verdade? Então isso vai ficar o quê? Olha, tem o 2 aqui dividindo, tem um 7 multiplicando, tá bom? Isso implica o quê? Que x tem que ser maior que o quê? 2 vezes 8, 16. O 2 ele estava aqui dividindo, ele passou multiplicando 8, tá? Dividido por quê? 7 estava aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nesse nosso caso aqui, x tem que ser maior que 16 sobre 7. Tá? X tem que ser maior que 16 sobre 7. Tá bom, pessoal? Olha, encontramos nossas duas desigualdades. X tem que ser menor ou igual a 3 sobre 2. X tem que ser maior ou igual a 16 sobre 7.
tá? E agora, qual que é o último passo? Achar o conjunto solução que é dado pela interseção, tá? Pela interseção entre os nossos dois conjuntos soluções, tá? Que a gente achou do nosso sistema, tá bom? Olha, vamos ver como é que isso vai funcionar então, tá? A gente sabe o que? A gente vai ter que montar aqui as nossas retas reais, tá bom? Vamos montar as nossas retas reais, tá? No nosso primeiro caso ali, pessoal, o que tem que acontecer? Ora, nesse nosso primeiro caso, x tem que ser menor ou igual a 3 sobre 2. Menor ou igual, bolinha fechada. Bolinha fechada. Menor ou igual, bolinha fechada. 3 sobre 2. Tá? 3 sobre 2. Tá? Por sua vez, pessoal, x tem que ser igual, nesse caso aqui, o x tem que ser igual ao quê? Maior ou igual a 16 sobre 7. 16 sobre 7 é maior que 3 sobre 2, né? 16 sobre 7 é maior que 3 sobre 2. Vai dar 2 ponto alguma coisa aí, tá? 3 sobre 2 vai dar 1,5. Não é verdade? Então, ó, x tem que ser maior que 16 sobre 7. Maior, bolinha aberta. 16 sobre 7. Tá bom? 16 sobre 7. Olha, nesse caso aqui, x tem que ser menor ou igual. Menor ou igual é aqui para baixo. X pode assumir qualquer valor. E até o 3 sobre 2. Por sua vez, no nosso segundo caso, x tem que ser maior que 16 sobre 7. Tá aí, ó, maior que 16 sobre 7. Pessoal, olha aqui, não tem quando a gente vai fazer a interseção desses conjuntos aqui, não tem nada que tá ao mesmo tempo nos dois conjuntos, tá? Então, pessoal, nesse nosso caso aí, tá? Esse nosso conjunto, ele é o quê? Vazio. Ele é vazio. Portanto, pessoal, nesse nosso segundo exemplo aí, qual que é a solução? Conjunto vazio. Não tem nenhum valor de x que satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo, tá? Que satisfazem essas duas condições ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha só que engraçado, tá? Que problema que a gente encontra? A gente encontra esse tipo de situação, tá bom? A gente encontra esse tipo de situação, tá? Em que pode ter alguns casos que o x não vai satisfazer aquelas duas nenhum valor que x pode assumir satisfaz aquelas desigualdades ao mesmo tempo. Então, nosso conjunto de solução vai ser o quê? Vazio. Tá? Vazio. Por isso que eu quis passar esse exemplo para vocês perceberem isso. Que podem ter alguns casos que nosso conjunto de solução é vazio. Não tem solução. Tá? Olha, pessoal, então, tá? O que eu queria falar sobre sistema de equações, tá? É isso, tá bom? Então a gente fica por aqui, tá? E na próxima aula a gente começa a lidar com outros tipos de inequações, soluções em outros tipos de inequações, tá? Até a próxima aula.